Pessoal, boa tarde aí para todos vocês. Vamos dar início aqui à nossa aula de informática aplicada. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Me avisem aí pelo chat. Tá, beleza então. Seguinte, gente, a nossa aula, como eu já tinha comentado com vocês, a nossa aula anterior, ela foi a nossa última aula de utilizando planilha eletrônica, né, utilizando Excel. E aí vocês puderam perceber que o Excel, né, ou planilhas eletrônicas, eu vou tentar chamar planilha eletrônica para a gente generalizar, né, porque pode ser vários programas. É óbvio que o mais famoso é o Excel. Então vocês puderam ver que é uma ferramenta bastante versátil, né, uma ferramenta bastante versátil, bastante útil aí para a gente estar aplicando em vários conceitos de química, né, desde a formulação de gráficos, organização de tabelas, cálculos, automatização de cálculos, né, fazer cálculos mais ou menos automáticos, organização de notas de aluno. E aí, por último, a gente viu uma aplicação um pouco mais sofisticada, que é a questão de geração de orbitais. Então, vocês puderam perceber que o Excel ele serve para desde aplicações simples até aplicações um pouco mais sofisticadas, um pouco mais complexas, tá? No entanto, a nossa abordagem relacionada a Excel, a planilha eletrônica, ela foi finalizada, tá? E aí hoje a gente vai iniciar com outro programa, que é o programa chamado Kenscache, beleza? Então, o que é o Kenscache, professor? É um programa que a gente usa para gerar estruturas 2D ou 3D, tá? Ou seja, para desenhar moléculas, tá? Eu queria perguntar para vocês se quem aí de vocês já conseguiu baixar e instalar sem problemas. Me avisem aí. Me fala aí, Jaqueline, qual foi o problema que você não conseguiu? A tua internet, ela é 3G, 4G ou é Wi-Fi, banda larga? Estranho. Deixa eu perguntar para os outros aí. Conseguiu baixar a Sara, o Carlos acho que conseguiu instalar, a Maria do Socorro, minha vizinha. A Daiane, que apareceu aí agora também. Queria saber se vocês conseguiram baixar o Kenscache e instalar. Porque pelo menos no meu planejamento de hoje, seria interessante que vocês fossem fazendo fossem fazendo as coisas aqui comigo ao mesmo tempo. Tipo, eu fosse mostrando aqui um slide e vocês fossem mexendo aí no programa ao mesmo tempo, tá? Mas como eu tô vendo que vocês, alguns tiveram dificuldade, outros não conseguiram, então a aula vai ficar basicamente eu mostrando aqui para vocês e vocês vão tentar posteriormente. E aí também vão tentar reproduzir algumas coisas que eu fiz na aula e também vão tentar resolver, fazer a atividade que eu já vou passar hoje, tá? Junto com essa gravação dessa aula aqui de hoje, já vai estar em anexo também uma atividade. Então, por isso, corram para instalar, para baixar e instalar, tá certo? É óbvio que se vocês tivessem feito isso, a aula seria um pouco mais legal, porque vocês iam estar fazendo tudo aqui em paralelo comigo ao mesmo tempo. Mas também quem não conseguiu não tem problema, tá? Jaqueline, qualquer coisa, se você não conseguir, depois eu tento te mandar. Eu vou fazer igual eu fiz com o Carlos, que eu mandei para ele o setup do programa e depois eu mandei o arquivo .bin. Qualquer coisa, depois você me passa o WhatsApp que eu tento te passar esses links aí para você tentar baixar. Mas de cara, é simples. Deixa eu só mostrar rápido aqui para vocês. Ó. Ele não vai, ó. Quando vocês colocarem
Cache lá no site, tá? E aí vocês vão chegar aqui na parte do próprio programa mesmo, tá? E aí vocês vão chegar aqui nessa parte aqui, ó, do download free. Então vocês vão clicar aqui nessa parte do download free, tá? E aí vocês vão clicar e ele já vai baixar. Aliás, ele não vai baixar porque ele vai pedir para vocês as informações, né? Ele pede tipo um pré-cadastro, mas vocês podem colocar tranquilo, é um site confiável. Essa aqui é uma empresa que disponibiliza o programa, então é um site confiável. Então vocês vão colocar o primeiro nome, último nome, e-mail de vocês, país, companhia, pode colocar IF Sertão, e pronto. Aí embaixo vocês já vão colocar download, tá? Do software ele já vai baixar automático, beleza? E aí na hora que ele baixar, deixa eu só mostrar. Ele vai baixar esse arquivo aqui, ó, zipado, tá? O arquivo zipado, no caso. Aí quando vocês fizerem vocês vão clicar, né, obviamente, com o botão direito e vão pedir para extrair, né? Vocês vão pedir para extrair aqui, tá? Aí no computador de vocês, qualquer pasta. Depois que extrair, ele vai gerar isso daqui, ó, o setup, que é o instalador, e vai gerar um disk.bin, que é um arquivo um pouco grande, mais ou menos 240 megas, eu acho. Aí depois vocês vão só clicar aqui, ó, em setup, tá? Com o botão direito de novo e executar como administrador para instalar. E aí vai seguir os passos aí, beleza? Só seguir os passos de instalação, pronto. Aí depois não vai ter problema, já vai estar instalado no computador de vocês, tá? E aí depois que ele tiver instalado, ele já vai criar automaticamente um link aqui na área de trabalho, vocês vão abrir e ele está aqui, ó. Então aqui já é o programa aberto, tá? Então já já a gente vai comentar sobre essa janela aqui do programa, já já, tá? Então vocês vão seguir esses passos e daí vocês vão ter o programa instalado. Beleza, gente? Deu para entender mais ou menos os passos aí, para quem não fez ainda? A Sara falou que o dela tá falando que pode danificar o PC. É estranho. É estranho isso. Deve ser, talvez porque o teu antivírus é muito, como é que fala? Talvez seja um antivírus muito, muito potente e ele esteja enxergando isso como um vírus. Mas pode ter certeza que é um programa confiável, tá? Então vamos lá, gente. Então, o Kenscache, tá? O Kenscache, o que é esse programa, né? Ele é um programa, tá? Vamos começar a aula aqui. Ele é um programa que atende às mais diversas necessidades no campo da química, tá? Então ele é um programa que atende às mais diversas necessidades no campo da química. Então ele vai desde desenhar a estrutura 2D, tá? Com ele também é possível você estimar distâncias de ligação, tá? É possível você gerar estruturas 3D com o programa offline, tá? E é possível também nomear compostos, é possível também fazer cálculos de massa molecular, tá? Então a gente tem uma gama de aplicações desse software, tá? E aí, além disso, a gente consegue ainda também trabalhar com com a questão da própria, você desenhar uma estrutura, a própria estrutura ali, ele já vai mostrar para a gente a fórmula molecular, ele mostra para a gente também geralmente a composição, tá? A composição percentual ali da minha molécula que eu estou desenhando, tá? Então, com ele também é possível a gente, como eu vou estar gerando estruturas, é possível eu, por exemplo, desenhar uma equação química, né, lá com as setas, toda aquela história que você já conhece de equação química. É possível desenhar também um mecanismo de reação com Cache, né? Digamos que eu tenho um mecanismo de reação bastante complexo e tal, eu quero desenhar toda essa rota mecanística, eu consigo fazer isso com Cache. É óbvio que não é tão fácil de fazer no começo. À medida que vocês tiverem aí familiaridade com o programa, isso vai ficando meio que automático e mais fácil, obviamente. Mas no começo é difícil. Mas ele é uma ferramenta útil por conta disso, dessa nossa aplicabilidade, né? Ele é como se fosse um Word, né? Tipo, um cara que trabalha no escritório ou alguém que está escrevendo relatório, ele não usa o Word para escrever as coisas. Então ele é como se fosse um Word para o químico. Por quê? Porque ele vai ser o nosso editor que vai, no caso, escrever coisas da nossa linguagem de química, né? Que são, que são as nossas moléculas. Ó, o Carlos disse que o dele desenhou o metano sozinho. Já a gente vai ver isso aí.
tá? Então, gente, eu quero que vocês encarem o Kenscast como se fosse um Word da química, né? Com ele vocês vão fazer um monte de coisas aí, beleza? E isso com a versão free, tá? Com a versão gratuita. É óbvio que a versão paga, que é uma versão full, completa, você vai ter algumas coisas a mais, tá? Mas com a própria versão aqui limitada, a versão free, a gente já consegue fazer um monte de coisa, tá? A gente já consegue fazer bastante coisa aí, certo? Então eu vou estar mostrando hoje. Então a nossa aula de hoje, ela vai ser basicamente isso, ela vai ser meio que parecida com um tutorial, tá? E aí o resto eu vou deixar com vocês, tá? Para vocês correrem atrás. É óbvio que quando surgirem dúvidas, vocês vão poder me consultar, obviamente. Mas a aula de hoje ela vai ter meio que um aspecto de um tutorial, tá? E aí eu vou deixar os slides e a própria aula como arquivo de consulta, né? Para quando vocês estiverem trabalhando no programa, tá? Aprendendo, vocês vão pegar lá a aula aqui, os slides e tratá-la como um manual mesmo, um tutorial, tá? Então essa é a ideia, beleza? Aqui, gente, ó, de cara, que eu queria mostrar para vocês nesse slide aqui, gente, é a nossa janela, tá? É a nossa janela do Kenscash. Já já eu vou ficar alternando muito entre slide e o próprio programa, que eu vou abrir ele já já, tá? Já tá aberto, na verdade. Eu vou ficar alternando entre slide e a janela do programa. Então aqui, eu já estou mostrando para vocês a própria janela, tá? Essa parte branca aqui do meio, ó, é aquilo que a gente chama de área de trabalho, tá? Que é onde vocês vão desenhar as moléculas, tá? Vocês vão desenhar as moléculas. Ah, teve uma coisa que eu não falei, gente. Com ele também é possível desenhar aquelas vidrarias de laboratório. Por exemplo, se você quer construir uma prática, né? Digamos que vocês estão dando aula e querem construir um roteiro de prática, e aí querem desenhar todo um aparato experimental para uma determinada prática. Então, com o Kenscash também é possível desenhar vidrarias, tá? Só um adendo aí, certo? Então, aqui no meio, gente, eu tenho a minha área de trabalho, que é onde, de fato, eu irei desenhar as moléculas, beleza? Aqui em cima, ó, isso aqui tudo, tá? Nesses menus todos aqui, eu tenho aquilo que a gente chama de barra de ferramentas, tá? Então, aí é onde vai estar todas as ferramentas que eu vou utilizar, tá? Então, vai desde ferramentas de controle de tipo de ligação química, até questão de otimização, questão de nomeação de moléculas, questão de copiar e colar. Então, aí na barra de ferramentas, é onde vai estar tudo, beleza? De ferramentas para minhas estruturas, para o desenho das minhas estruturas, tá? Aqui nessa aba do lado esquerdo, eu tenho os elementos químicos. É como se fosse uma tabela periódica, tá? É onde tem os elementos químicos. Eu vou clicar aqui, e aí quando eu clicar no elemento químico e clicar na área de trabalho, eu já vou ter o meu elemento químico adicionado na área de trabalho, tá? Aqui, então isso que eu estou falando é de quem? Da minha aba lateral da esquerda. Na minha aba lateral da direita, eu tenho estruturas prontas. Então, aqui eu tenho algumas estruturas complexas, tá? Que elas já estão pré-prontas. Por exemplo, eu preciso, digamos, de uma estrutura, sei lá, de naftalena. Então, eu já posso procurar aqui ela pré-pronta. Então, digamos que eu quero uma estrutura de um corante ou uma molécula, uma macromolécula, tá? Meio complicado de desenhar. Eu posso pegar uma estrutura pré-pronta, colocar na área de trabalho e a partir dessa estrutura pré-pronta eu posso ir variando as coisas que eu quero fazer, tá? Para mim não precisar desenhar uma estrutura gigante do zero. Então, as estruturas pré-prontas, mesmo que ela não seja aquela que eu quero, eu posso pelo menos pegar ela como uma base e daí eu vou transformando, tá? Aqui embaixo, gente, eu tenho aquele que a gente chama de paleta de cores, para você modificar algumas cores aqui, tá? E aqui nesse canto aqui, eu tenho uma questão dos botões, que é o botão estrutura e o botão desenhar. Tá? O botão estrutura, o próprio nome quer dizer que é para gerar as estruturas, e o botão draw é o botão para mim inserir a questão dos desenhos. Tá? Então, essa é a janela do Kenscash. Beleza? Agora, a nossa aula aqui ela vai focar no seguinte. Ela vai focar, pelo menos numa visão prévia, pelo menos de maneira superficial aí, mostrar o que significa cada um aqui desses links aqui dentro da barra de ferramentas. Ou seja, mostrar o que significa cada uma dessas ferramentas aí. É óbvio, gente, que na aula eu vou mostrar o símbolo, vou mostrar o número e dizer o que é. Mas vocês só vão, de fato, entender quando vocês estiverem usando, tá? Alguns números aqui, algumas ferramentas, eu vou falar rápido, vou até pular, tá? Mas aí por quê? Porque senão vai ficar muito repetitivo, a gente ficar falando aqui de 22 funções aqui na aula, tá? E aí, em alguns casos, eu vou pular, e aí vocês vão ter todos esses slides aí como material de consulta,
tá? Então, vamos ver um botão e falar, o professor não comentou sobre esse botão aqui, não. Mas eu quero ver o que, que ele significa. Aí vai estar lá a numeração, vocês vão consulta, e aí vocês vão fazer o teste aí na casa de vocês, tá? Com o programa, beleza? É... Ó, o Carlos falou aí que o programa é bem legal, que ele já desenhou um monte de coisa. Então, não adianta, mesmo que eu vá falar que a maioria algumas coisas aqui na nossa aula, vocês só vão aprender de fato quando tiverem com o programa e estiverem manuseando, tá? Como o Carlos está fazendo aí, certo? Então vamos lá. Aqui no meu botão 1, eu tenho quem? Eu tenho a minha tabela periódica. Então, nessa tabela periódica é onde eu vou poder, é onde os elementos eles estão disponíveis, tá? Nessa barra de elementos que eu mostrei para vocês nesse instante lá na esquerda. Então, é só vocês clicarem nesse elemento desejado e clicar onde vocês desejam inserir esse elemento, tá? Então, é basicamente isso. Então, vocês já vão perceber, ó, que eu já vou começar a alternar aqui a nossa aula, tá? Entre o slide e o programa. Então tá aqui de novo, ó. Eu abri já o programa, tá? Aqui está nosso programa aberto, tá? A própria janela, certo? E aí, gente, ó, vocês estão vendo aqui aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, a questão da tabela periódica, tá? Então aqui eu posso clicar em qualquer um dos elementos, ó, em OK, e na hora que eu clico aqui, ó, dentro da minha área de trabalho, ele já vai gerar o elemento, tá? Aí vocês vão perceber que vocês vão ter que usar a imaginação de vocês para editar do jeito que vocês quiserem. Porque, por exemplo, eu cliquei no Mercúrio, aí apareceu já o Mercúrio com carga. Aí, por exemplo, eu clico no carbono. Aí, ó, para vocês adicionarem na área de trabalho, vocês vão ver aqui no lado esquerdo, no lado esquerdo onde eu mostrei, eu tenho os elementos, ó. Então, digamos que eu quero carbono. Então, clico no carbono e clico aqui na área de trabalho. Ó. Pronto, ele já desenha. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas eu quero só o carbono, ele aparece o CH4. Porque alguns elementos, eles apresentam o próprio elemento já na forma de composto, os compostos mais simples. Por exemplo, o carbono, ele aparece sobre o CH4. O nitrogênio, eu clico no nitrogênio e agora clico aqui na área de trabalho. Ó. Ele aparece como NH3, beleza? O sódio, quando eu clico no sódio, eu clico na área de trabalho, ele aparece como o íon sódio. O Cl, quando eu clico no Cl, que é o cloro, e clico na área de trabalho, ele aparece como HCl. Tá? O potássio, quando eu clico no elemento potássio, clico na área de trabalho, ele aparece como potássio positivo. Tá? Então, vocês percebem que eles têm essas variações. Tá? Então, deixa eu ver aqui, ó, certo? Então, acontece isso, tá? E aí vocês vão editar de acordo com o interesse de vocês, beleza? Deixa eu voltar lá para o slide e já eu volto de novo aqui para o programinha para a gente poder explorar algumas outras características. Então, esse canto superior, esse canto esquerdo aqui é onde tem a minha tabela periódica. E aí, na barra lateral, é onde tem os elementos. Então, é só clicar no elemento e clicar na área de trabalho que já é gerado o meu desenho, tá? Esses botões aqui, ó, o botão 2 aqui de cima, ó, tá vendo esse botão 2 aqui de cima? São as minhas questões de movimentações, tá? São botões de seleção de movimento. Então você pode mover, você pode rotacionar, você pode transladar as estruturas, tá? Então basta vocês clicarem, tá? Aqui, que vocês vão ter o tipo de movimento que vocês tiverem interesse. Que movimento é esse? Movimento da molécula, tá? Que vocês estiverem desenhando, certo? É, aqui o meu botão 3 é o botão que permite selecionar a estrutura, ou várias estruturas. Então, digamos que eu tenho uma estrutura lá, que eu desenhei ela, certo? Ela está toda torta. E aí eu quero depois consertar essa estrutura, deixar ela alinhada. Então, eu vou fazer isso através de um processo de otimização, ou seja, um processo de reorganização de estrutura. Só que para eu poder realizar essa otimização, eu preciso selecionar essa estrutura. Então, toda vez que eu quiser fazer qualquer coisa com a molécula toda, eu preciso selecioná-la toda, beleza? É igual um texto, né? Que vocês estão editando um relatório e aí querem formatar um texto. Para formatar, o que você tem que fazer logo? Tem que selecionar, né? Apertar lá
não sei se é Ctrl A, o Word mudou muitos atalhos aí, quem estiver lembrando aí depois me ajuda, não sei se é Ctrl A que seleciona tudo. Então você seleciona todo o texto e aí depois que aplica a formatação, né? Por exemplo, justificar, alinhar à esquerda, alinhar à direita. Então, aqui é do mesmo jeito. Se eu quero editar minha estrutura, antes de editar, eu preciso fazer o quê? Selecionar. Então, nesse botãozinho 3 aqui, ó, nesse botão 3 é onde eu seleciono a minha molécula. Tranquilo, gente? Então, lá no programa, é simples, ó. Então, digamos que eu estou aqui com CH4, ó. Então, aquilo que o Carlos falou que desenha o metano sozinho, é, por exemplo, se eu desenhar o CH4 e puxar, tá? É óbvio que aqui ele já deu uma bagunçada, porque eu estava selecionando lá eu estava selecionando o potássio. Então, quando eu clico aqui no carbono e clico CH4 e clico na área de trabalho, ele gera CH4. Se eu puxo para o lado, ó, ele já gera o metano. Então, se eu puxo aqui para cima, ó, ele já gera o propano, né? E assim por diante, beleza? Então, ele é versátil por conta disso. Então, vocês percebem que com simples cliques, eu posso desenhar já uma cadeia de hidrocarbonetos aí de qualquer tamanho, tá? E aí, digamos agora que eu quero selecionar, gente, ó, eu quero editar essa molécula aqui que eu acabei de desenhar. Então, vocês vão vir aqui, ó, onde está o mouse lá em cima, ó. Estão vendo, ó? Que é o de selecionar a molécula. Então, eu clico aqui e venho e seleciono a minha molécula. Seleciono meu desenho. Então, a partir de agora, eu posso fazer qualquer edição dentro da minha molécula. Por quê, professor? Porque ela está selecionada. Então, antes de fazer qualquer formatação na molécula, é necessário que vocês selecionem essa molécula. Tá? Então, por exemplo, aqui eu quero, sei lá, eu quero adicionar os hidrogênios, mostrar os hidrogênios explícitos das moléculas. Está aqui, ó. Então, apareceu os hidrogênios. Agora, digamos que eu quero sumir com os hidrogênios. Então, vou ter que selecionar a molécula de novo, vir aqui em ferramentas e remover esses hidrogênios. Então, eles foram removidos. Tá? Então, vocês podem fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui, gente, ó, os botões de movimento que eu falei para vocês, ó, que é o número 2, é só vocês clicarem aqui, ó, e já podem vir aqui, ó, na molécula e fazer o movimento. Tá? Pode fazer qualquer movimento na molécula que vocês acabaram de desenhar. Certo? Então, ele é interessante por conta disso. Certo? Tá dando para entender aí, gente, essa questão inicial aí da utilização do programa? Me digam aí, se eu estou falando muito rápido, se tá dando para entender. E aí, Carlos, está entendendo? A Daiane também, quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Tá dando pra entender, professor. O Washington, o Frank, a Maria de Socorro, a Raquel que apareceu aí, estão conseguindo entender? Tamires também. Certo, então eu já mostrei os botões, o botão 3 que é o botão de seleção de moléculas, tá? Seleção de estrutura. O botão 4, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. O botão 4, gente, ó, que é esse que tem esses desenhos aqui, ó. Esse botão 4 ele serve para vocês desenharem manualmente as ligações ou transformar uma ligação simples em ligação dupla ou tripla, tá? Então são esses botões aqui, ó, que servem para vocês fazerem edições nas ligações, tá? Então, por exemplo, quando vocês começarem a desenhar, por exemplo, um anel aromático, o benzeno, manualmente, ele vai desenhar um benzeno só com ligações simples, tá? E aí depois vocês vão ter que vir lá no botão 4 e fazer a edição desse benzeno para ligações duplas, tá? O botão 5, vocês vão alterar o formato da ligação. Que formato de ligação é esse, professor? É aqueles lá que vocês vão fazer, tipo, as ligações dentro ou fora do plano, ou ligações coordenadas, que é aquelas que a gente chamava ligações dativa, que é uma seta, né? Lá dos compostos de coordenação. Então, aquelas ligações lá também que tem em química orgânica, que é fora do plano e dentro do plano,
vocês vão editar aqui com o botão 5, tá? Que é aquela linha aqui, ó, linha tracejada, né? E aquela linha cheia, tá? Para vocês terem a questão lá das ligações dentro do plano e fora do plano lá da química orgânica, tá? Então, é com esse botão 5, tá? O botão 6, que está aqui em cima, ó, o botão 6, ele é fácil. Ele é para quê? Ele é o botão para funções básicas, botão de edição, que é tipo apagar, recortar, colar, esse tipo de coisa. Tá? Então, digamos que eu desenho a estrutura bonitinha aqui e quero copiar ela para outro lugar, para o Word, por exemplo. Então, eu posso utilizar os botões aqui, tá? Botão de edição, funções básicas de edição, tá? O botão 7 não tem muito segredo. O botão 7 é aquele botão que eu vou inserir o sinal gráfico de soma em reações, né? Estou desenhando uma reação, aí, por exemplo, o ácido sulfúrico, desenho a estrutura do ácido sulfúrico mais o hidróxido de sódio, né? Uma reação de neutralização básica, né? Reação entre ácido e base. E aí tem o mais, né? Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio. Então, aquele mais, ele pode ser adicionado aqui com a minha questão, com esse botão 7, tá aqui o mais, ó, beleza? Então, ele pode ser adicionado com o botão 7. O botão 8, serve para mim adicionar a seta, né? A seta lá na minha reação, beleza? Então, o botão 8 ele serve para isso. O botão 9, ele serve para me adicionar legendas na seta, né? Porque tem algumas reações que vocês conhecem aí na química, que eu tenho a seta, e aí em cima eu tenho alguns símbolos, né? Por exemplo, um delta, para indicar calor, dizer que aquela reação aconteceu sob variação térmica, né? Sobre calor, absorção de calor. Tem algumas reações que embaixo da seta aparece o H+, para indicar que a minha reação está acontecendo em meio ácido. Tem algumas setas que embaixo e em cima aparecem outros compostos, para dizer que ali tem um catalisador, naquela reação está precisando de um catalisador. Então, com esse botão 9, vocês vão poder editar a seta, dizer que vocês querem escrever alguma coisa embaixo da seta e em cima da seta. Fala aí, alguém abriu o microfone? Fui eu. Eu consegui baixar, professor. Aí baixou também o em 3D Isso, e, e o básico, né? isso. Ele baixa também um 3D, que é um programa auxiliar ao KimSketch para ver a estrutura 3D, tá? Que a gente vai ver isso aí mais na frente também. Beleza? Deu certo aí? Deu. Tá. Então é isso, gente. Eu vou pedir mais uma vez que vocês, para quem não fez ainda, vocês vão baixar e treinar. Até porque, como eu falei, hoje ainda eu vou estar postando para vocês um exercício para vocês estarem trabalhando aí com o KimSketch, tá? Então, quanto mais rápido vocês baixarem, começarem a mexer nesse programa, mais fácil vai ficar o trabalho de vocês, tá? Então, como eu estou dando continuidade aqui na aula, eu estou mostrando para vocês a função dos principais botões aqui na nossa barra de ferramentas, tá? Então, é basicamente isso. Então, como eu falei para vocês, é uma aula mesmo no estilo tutorial. É óbvio que eu não vou falar todos os botões, alguns eu vou pular já já, tá? Tá. Então, tem o botão 10 aqui, que é questão de cálculos, comandos e cálculos de reação, tá? Que se você quiser adicionar algum parâmetro aí dentro da reação de vocês podem utilizar o botão 10 aqui, ó, tá? O botão 11, ele é o botão para vocês editarem polímeros, né? Não sei se vocês já estudaram polímeros. Ele vai multiplicar uma estrutura por um número, né? Faltou aqui o R e o O. Então, ele vai indicar a estrutura por um número. Porque você sabe que o polímero, ele é formado pela junção de vários monômeros, né? Então, geralmente, a gente desenha um monômero, né, uma molécula só, aí coloca entre chaves esse monômero, e aí embaixo, subscrito, você coloca um N, para dizer quantas vezes aquele monômero está se repetindo na estrutura do polímero, né? Então, como que é feito isso, professor, aqui no KimSketch? Ele é feito com a adição do nosso botão 11, tá? Que é esse botão que eu estou marcando aí para vocês agora, o botão 11, tá? Então, por exemplo, caso vocês queiram desenhar um ácido acético, né? Vocês queiram desenhar um ácido acético, e aí depois vocês querem pegar esse ácido acético, que vai ser o monômero de um polímero, por exemplo, e queiram multiplicar esse ácido acético por 4, tá? Então, vocês vão fazer isso, ó. Vocês desenharam aqui o ácido acético, ó, tá? Uma estrutura de ácido acético, bonitinha.
Aí depois vocês vão clicar lá no botão 11, tá? E aí ele vai perguntar, né? Ele vai perguntar para vocês por qual valor vocês querem multiplicar esse monômero. Aí eu estou dizendo que eu quero multiplicar ele por 4, beleza? E ele pergunta também qual estilo que eu quero colocar aqui na minha caixa de seleção. E aí eu quero que seja um colchete, por exemplo. Então vou clicar lá em colchetes. Aí ele aparece aqui agora o meu ácido acético em colchetes. E aqui embaixo ele aparece o meu 4, que é o meu multiplicador. Então, se você tiver desenhando um polímero, você vai desenhar um monômero normal, depois aperta o botão 4, aperta e vai indicar aqui no índice o multiplicador que vocês querem, ou seja, o número de repetições desse monômero, e aí embaixo também vai clicar no símbolo, beleza? E aí depois clique em aplicar, que é aqui embaixo, ó. Clique em aplicar, e daí ele vai gerar essa estrutura aqui para vocês, a estrutura do polímero de vocês, tá? Então, esse botão 11 ele é muito útil para quem trabalha com questão de polímeros, tá? O botão 12 ele altera a posição de uma ligação ou elemento a ser selecionado, tá? Então, depois vocês podem estar testando isso aí. O botão 13 ele trabalha com rotação de ligação, tá? Também é interessante vocês, quando estiverem desenhando aí a estrutura de vocês verem a função desse botão aí, botão 13, tá? O botão 14, ele espelha o elemento ou ligação selecionado no plano vertical ou horizontal, tá? Então, eu não vou mostrar aqui de cara isso, também peço para vocês, quando tiverem com o programa, vocês testem aí, tá? Então, eu estou passando rápido, gente, porque eu falei para vocês, não vou falar de todos os botões, tá? Vocês vão, alguns deles aí, vocês vão treinar aí sozinhos, beleza? E aí, óbvio que se aparecer dúvida durante os testes de vocês, vocês vão falar, vocês vão conversar, me mandar mensagem e a gente vai conversando aí, tá? Eu tenho também o botão 15, que é o botão que trabalha com questão de desenho automático, ao você aproximar de um elemento em uma estrutura, questão de desenho automático também, tá? Ajuda bastante. E aí o botão 16 é quando vocês quiserem tirar a estrutura, adaptar essa estrutura para ser vista fora do plano da área de trabalho, tá? Você tem a estrutura desenhada ali no plano da área de trabalho, aí você aperta o botão 16 e essa estrutura ela vai ser vista fora do plano, saindo do plano. Tá? Isso é interessante quando está envolvido com questões espaciais, né? Só que embora a estrutura 3D, aliás, a estrutura 2D, elas não sejam as mais indicadas para vocês ficarem vendo questão espacial. Geralmente é a estrutura 3D que é mais indicada. A 2D ela trabalha basicamente dentro do plano, e aí algumas questões estruturais você não consegue identificar através de estrutura 2D. Tá? Mesmo assim, você tem o botão 16 para vocês darem uma olhada aí na questão de ver a estrutura fora do plano. Tá? E aí o botão 17, gente, esse eu acho muito interessante, o botão 17, porque vocês vão desenhar, digamos, uma estrutura lá do ácido acético da vida, e aí, quando vocês apertarem o botão 17, ele vai verificar automaticamente se essa estrutura de vocês possui uma forma tautomérica, tá? E aí eu não sei se vocês lembram lá da química orgânica, né? Você tem o fenômeno de tautomeria, né? Quando você tem, por exemplo, um hidrogênio de uma função cetona, ela pode mudar de lugar, né? E esse hidrogênio ele pode sair de um lugar da função cetona e ir para outro lugar dentro da molécula e virar uma função enol, né? Que é uma função na qual você tem um grupo OH ligado a uma ligação dupla, e aí você tem uma tautomeria cetoenólica, né? Ou se não, você tem um hidrogênio lá do aldeído, né? Do aldeído, e esse hidrogênio de uma função aldeído, ele pode mudar de lugar, né? Também, e aí vai gerar uma função enol, a tautomeria aldoenólica, né? Ou seja, você tem um hidrogênio de uma molécula migrando dentro da própria molécula, ou seja, uma transferência de hidrogênio intramolecular, que vai fazer uma função orgânica virar outra função. Não sei se vocês já estudaram isso em química orgânica. Quem tiver curioso em relação a isso, vocês podem pesquisar na internet ou ver nos livros de orgânica. A questão da tautomeria. Ou seja, uma molécula vira outra através de uma reação, digamos assim, uma reação intramolecular. Por quê? Porque você vai ter um hidrogênio transferido dentro da própria molécula. E aí, o que vai acontecer? Essas duas moléculas, elas vão ser o quê? Isômeros, né? Isômeros, né? Elas vão ser, eles vão ser isômeros, tá? E aí você vai ter a questão da isomeria tautomérica, né?
E realmente, como o Carlos falou, é um próton, é transferência de próton, tá? Eu falei hidrogênio só para facilitar a questão do símbolo, mas é transferência de próton intramolecular, tá? Só que aí, obviamente, ele é simbolizado pelo H+, né? Essa transferência aí, certo? Então, ocorre dentro da própria molécula. Eu estou falando aqui, mas possivelmente vocês já devem ter visto isso, tá? Então, esse botão 17, ele serve para isso, para verificar se a estrutura tem. Então, se ela tiver, ele já vai desenhar automaticamente. Se não tiver, ele não vai dar nenhuma resposta, beleza? Então, é muito interessante também esse botão 17 aí, certo? E aí, outro botão que eu quero chamar a atenção para vocês é o botão 18. Esse botão 18 aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, botão 18, ele serve para a gente otimizar a estrutura, tá? O que é otimizar a estrutura, professor? É você, tá? Desenhar uma estrutura toda torta e depois essa estrutura ela vai ser desenhada da melhor forma, tá? Ou seja, eu desenhei, por exemplo, um benzeno da vida todo torto ou um naftaleno todo torto. E aí, o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão 18, otimização 3D, ele vai alinhar a molécula automaticamente, vai deixar ela toda alinhada, tá? Então, esse botão otimização 3D, ele é muito importante na nossa vida aqui, tá? Porque a gente, às vezes, está tremendo, na hora que estiver desenhando, e aí esse botão ele vai deixar tudo certinho. Ou senão, às vezes, vocês podem estar desenhando aí no começo e falar assim, professor, minha estrutura fica toda torta, eu vou desanimar de mexer nesse programa aqui. Mas não se preocupe, pode desenhar ela toda torta sem problema. Depois é só selecionar e pedir para otimizar 3D. Quando vocês pedirem para otimizar, a estrutura de vocês vai ficar lindamente, vai ficar alinhada lindamente, digamos assim. Tá? Então não se preocupe em relação a isso. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Tá muito rápido ou tá tranquilo? Pode continuar? Digam aí. Professor, Fala, pode falar. professor, esse programa, ele já vem autoconfigurado assim, tudo, uma configuração padrão, ou tem que fazer alguma coisa ainda? Não, ele já vem em configuração padrão já. Basicamente não precisa. Deu algum problema aí no teu? Basicamente não precisa mexer em nada, já vem todo padrão. Tá? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, gente. Dando continuidade aqui à questão dos botões, tem o botão 19. Deixa eu só selecionar aqui, gente. Você tem o botão 19, que eu não sei. Tá aqui. O botão 19 é só para questão de zoom da área de trabalho. Então ele não tem muita função para a gente, não. Você tem o botão 20, que é para. Pronto, aí esse botão 20, gente, ele é muito interessante para a gente, tá? Ele é o botão que serve para a gente abrir modelos, ou seja, ele abre acervos de moléculas, equipamentos de laboratório, orbitais, desenhos que já vêm prontos no programa, tá? Então aqui eu vou sair do programa, tá? Eu vou sair do slide, tá? Eu vou sair do slide e vou parar um pouco aqui a nossa aula para vocês verem aqui a questão do botão 20, tá? Então deixa só essa estrutura que eu vou deletar, não vou trabalhar com ela. E o botão 20, gente, é esse onde está o cursor do mouse aqui. Vocês estão vendo onde está selecionado? Ó? Então, eu vou clicar. Ó. Ele fala assim, ó, Open Template Window. Então, ele vai abrir uma janela de template. Template como se fossem modelos pré-prontos, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Na hora que eu clico, aí percebe, ó. Isso aqui é muito massa, gente. Muito legal mesmo. Ó. Ele vai abrir uma janela. Uma janela com modelos pré-prontos. Então, o que é que eu vou fazer? Então, aqui, ó, quando ele abre, aí você vem aqui em estrutura, ó, tá? Você vem aqui em estrutura, e aí ele mostra as estruturas que eu tenho já pré-prontas. Então, a primeira classe é a classe dos alcaloides, lá da química orgânica também, né? Lá da química orgânica, os alcaloides. Aí tem um monte aí para vocês. Aí embaixo tem a classe dos carboidratos, lá da bioquímica, né? As aldoses, as cetoses, né? Tem um monte. Aí alguém vai falar assim, professor, não são tantas assim, mas pelo menos se não tiver todas, você já tem pelo menos um modelo de partida para desenhar as outras, entendeu? Então já tem os carboidratos aqui. Embaixo ele tem a questão das nossas bases nitrogenadas, né? Que é para formular o DNA e o RNA. Se você estiver trabalhando lá na área de bioquímica também, né? Com essas estruturas aqui, vocês podem clicar e daí vocês podem jogar lá para a área de trabalho. Aqui embaixo tem Lab Kit, então são os kits de laboratório. Na hora que você clica, ó,
ele gera as vidrarias, para vocês desenharem lá, estiverem montando como é que fala? Estiverem montando uma prática experimental para os alunos de vocês, tá? E não quiserem pegar da internet, quiserem montar do jeito de vocês, como vocês quiserem mesmo. Então aqui vocês têm alguns conjuntos de vidrarias. Vocês podem também jogar lá na área de trabalho e adaptar, tá? Aqui embaixo tem as fórmulas de projeções de Newman, né? Vocês viram lá na química orgânica, né? Então vocês têm também aqui, né? Vocês podem jogar lá no Kenscash, editar também e tal. Então é muito útil, já vem tudo pré-pronto. Aqui embaixo, ó, vocês têm os orbitais. Então vocês também têm os orbitais, vocês podem jogar lá na área de trabalho e editar, tá? Colocar aí plano cartesiano, colocar mais, menos, editar os orbitais do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui embaixo você tem compostos de fósforo, tá? Você tem um monte de compostos de fósforo aqui que você já tem pré-prontos também. Você tem também os esteroides, tá? Aí lá da bioquímica. Não sei se tem um colesterol aqui. Acho que não, tá? Então você tem aqui os esteroides. Aqui embaixo tem uns açúcares, né? As variações aí da glicose, né? Você tem aqui os vários açúcares. Então você imagina, ó, essas moléculas aqui para desenhar na mão, elas dariam um trabalho absurdo. Só que elas já estão tudo prontas aqui, tá? Então é muito fácil, tá? Eu acabei de fazer uma bobagem. Então é muito fácil. Você pode pegar elas aqui e daí jogar lá na área de trabalho, tá? Ó, só fiz selecionar, cliquei lá onde ela está na figura e agora ela já vem selecionada aqui, ó. Então posso soltar ela onde eu quiser, ó. É só vocês clicarem, ó. Pronto, clicou, tá lá, beleza? E ela continua selecionada se eu quiser desenhar várias, ó. Certo? Eu já tenho estruturas pré-prontas, beleza? Então, e aqui embaixo tem os terpenos, terpenos também, são outra classe de moléculas orgânicas aí, muito, muito importante aí também na bioquímica, tá? Então são macromoléculas que seriam muito complicadas de desenhar na mão, né? E a gente tem elas aqui fáceis aqui para a gente já com estruturas pré-prontas, tá? Então você tem o nome delas aqui, são as vitaminas e tal. Assim, e aqui embaixo ainda tem a classe das vitaminas, né? Deixa eu ver. O que foi que a Sara está falando aí? Qual das funções, Sara, que está bloqueadas, por exemplo? Tipo, ele é um programa free. Algumas funções estarão bloqueadas, mas quais? Se dependendo do que tiver bloqueado, não é normal, entendeu? É porque tu não colocou nenhuma estrutura ainda, Sara. Quando tu coloca uma estrutura, aí aparece, aí acende elas para as opções. Isso, tem isso também. Então, mas ó, você tem que ter cuidado porque realmente algumas funções elas não vão permitir o nosso uso por ser uma versão limitada, mas a grande maioria vai estar liberada. A gente consegue fazer um monte de coisa, tá? Então, se não apareceu, é por conta disso que o cara está falando. Por exemplo, ó, estão vendo aqui, ó, essas funções aqui onde está meu cursor, elas estão todas aqui apagadas, ó. Agora que eu clico, ó, aí já apareceu lá, ó, entendeu? Então tem isso também, certo? Então, gente, deixa só eu voltar para o slide. Então, essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é o nosso botão 20 lá do slide, que é o que serve para abrir modelos, ele é muito útil para a gente, para a questão de equipamentos de laboratório, orbitais e desenhos pré-prontos, tá? Então, o botão 20 aí, ele vai ser um botão muito útil na vida de vocês aí quando estiverem trabalhando com Kenscash, tá? O botão 21 também é muito importante. Por que que ele é muito importante? Porque o botão 21 ele vai gerar o nome, ele gera o nome da estrutura selecionada, tá? É óbvio que aqui já tem, ó, ele vai ter algumas restrições na versão free. Ou seja, nem toda estrutura ele vai gerar um nome. Por quê? Porque a versão free ela é limitada, então tem algumas restrições. Mas pelo menos as versões, as estruturas básicas, ele vai gerar para a gente o nome, sem problema, tá? Então é o botão 21. Gravem o botão 21, é o botão do nome, tá? O botão 22, ele leva a estrutura desenhada para a forma 3D,
tá? Então, o botão 22, ele leva a forma desenhada para... Ele leva a estrutura desenhada para a forma 3D, tá? Então, a gente basicamente abordou aqui, gente, os principais botões, funções dentro do Kenscache. E aí, o que eu vou dizer para vocês só vão aprender de fato quando vocês estiverem mexendo aí com o programa, tá? Eu só quis mostrar de maneira bem ampla para vocês o que significa cada botão, tá? Então, pra gente, pra gente dar uma olhada aqui, o nome são em inglês, Carlos, aí vai ter que adaptar, tá? Mas já é um bom guia, digamos assim. Agora, para a gente dar continuidade à nossa aula e já partir para o final, eu vou mostrar mais ou menos um passo a passo da questão do desenho e algumas funções que vocês podem estar utilizando, tá? Então, na página de criação de moléculas, tá? Então, na verdade, isso que eu vou falar aqui, eu já fiz na aula, né? Que é desenhar. Então, vocês vão lá na parte de criação de moléculas, na parte de estrutura. Aí, geralmente, você vai ver o carbono, que vai aparecer selecionado na área dos elementos. E caso não seja não seja o carbono que vocês queiram, basta clicar no outro elemento. Ou caso seja o carbono, é só clicar no próprio carbono, né? Então, vocês vão desenhar a estrutura, clica no carbono, se você quiser trabalhar com estrutura de carbono, e aí depois vocês vão lá na área de trabalho e clica, né? Então, isso significa que quando você seleciona o carbono, significa que cada vez que você for dar um clique na área de trabalho, um átomo de carbono será adicionado com suas 4 ligações completas, tá? Completadas através do hidrogênio. Então, vocês todos sabem que o carbono, ele é uma estrutura, ele está na forma tetravalente, né? E aí o próprio programa, ele não desenha o carbono sozinho, ele já desenha ele com as suas valências completas. Mas completas por quem, professor? Pelo hidrogênio. Então, por isso que aparece CH4. Então, geralmente, o programa ele trabalha ele tenta dar as estruturas com as valências completas. Por isso que aparece lá, tipo, o sódio mais, né? Já aparece o sódio já com um elétron perdido. Aparece potássio mais, um potássio com um elétron perdido. Por exemplo, o cloro aparece como HCl, então já com a valência do cloro completada com hidrogênio, tá? Então é interessante por conta disso, tá? E aí, toda vez que vocês derem um clique, ele já vai desenhando, ele já vai, como é que fala? Expandindo a cadeia carbônica, né? Então, você dá um clique, ele desenha CH4. Aí você clica na estrutura e arrasta, aí ele já desenha o etano, como o Carlos falou aí no começo da aula. E arrasta de novo, ele já vai pro propano, tá? E aí assim por diante, tá? Então, vocês podem fazer aí esses testes na questão do desenho, tá? Então, é só clicar, ele desenha a estrutura. Aí você arrasta, ele vai continuar desenhando, tá? Então, façam os testes aí, beleza, gente? E aí, ó, o que eu queria que vocês fizessem, caso vocês todos tivessem com o programa aberto, seria um trabalho, um testezinho que a gente ia fazer agora. Porque, por exemplo, ó, é o teste com naftaleno. Vocês sabem que o naftaleno, ele tem fórmula molecular C10H8, né? Ele é aquela estrutura lá que tem 2 anéis aromáticos ligados, né? De maneira condensada, né? E ele é um hidrocarboneto aromático, né? Aí que ele fala que ele é proveniente derivado do petróleo, toda aquela história, né? E aí o que acontece? Essa estrutura do naftaleno, ela já pode ser encontrada pré-pronta. Só que é interessante, tá aqui, ó, é interessante que que nós que estamos trabalhando com o programa, que a gente aprendamos como melhorar ou como calcular como desenhar essas estruturas manualmente. E depois de desenhar, também é interessante que a gente melhore essas estruturas manualmente. A gente mesmo consegue desenhar isso na mão, tá? Porque eu sei, tem lá a estrutura automática, mas é interessante para o meu domínio do programa que eu aprenda a fazer isso do zero, na mão, tá? E aí depois que eu aprender, já tiver tudo dominado, digamos assim, eu posso até utilizar as formas automáticas, né? Mas é interessante que eu saiba fazer isso manualmente, tá? Então tá aqui, ó, o naftaleno, tá? A estrutura do naftaleno é essa que vocês já devem conhecer lá da química orgânica, tá? Só que eu não quero, porque na verdade, se a gente tivesse fazendo isso aqui em paralelo, eu não queria que vocês pegassem ela pré-pronta. Como eu falei para vocês, eu queria que vocês desenhassem ela na mão. Então, como é que faz isso? Primeiro passo é o quê? É vocês selecionar o carbono, né? Clicar sobre o botão do carbono, selecionar e depois sair desenhando o naftaleno, tá?
depois vocês iam sair desenhando naftaleno. Eu vou tentar aqui, gente, mostrar isso aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir isso de maneira rápida, tá? Se ficar muito demorado, eu já vou direto pro slide, tá? Então, na verdade, o que eu queria que vocês desenhassem era o naftaleno. Então, como que vocês vão fazer? Eu acho que a minha tela sumiu aí, né, gente? Sumiu. Tá, só um minuto, tá? A internet do computador caiu. Professor, como é que faz mesmo para ocultar os hidrogênios? Você vai lá, peraí, vai mostrar a tela aí, eu vou te mostrar. Você vem aqui nessa barra Tool, tá? Essa barra Tools é com as ferramentas, tá? Você vai clicar nela e aí vem aqui, ó, em adicionar hidrogênios explícitos ou remover hidrogênios explícitos, tá? Pode utilizar também esses atalhos, Ctrl Shift Y para adicionar e Ctrl Shift R para remover os hidrogênios. Entendeu aí? Então, voltando aqui à questão lá do slide que eu mostrei para vocês do naftaleno, eu queria que vocês desenhassem ele manualmente. Então, como que vocês iam fazer? Vocês iam selecionar o hidrogênio, tá? E aí iam fazer isso, ó. Tá aqui, ó. Selecionei o hidrogênio. Ou, selecionei o carbono, na verdade. Vocês iam selecionar o carbono e clicar aqui, ó. Selecionou o carbono. Então, agora eu vou desenhar o meu naftaleno, mas eu vou desenhar de maneira bem absurda mesmo, ó. Então, só arrastar aqui para cima, ó, tá? E aí depois eu vou desenhando aqui o meu naftaleno, ó. Tá? Tô desenhando aqui o naftaleno, ó. Ó, eu acabei de cometer um erro aqui, peraí, gente. Então, eu tô desenhando ele manualmente, ó. Tá lá. Beleza, aqui eu já desenhei o primeiro anel aromático. Só que falta o quê, gente? Falta o segundo, né? A gente tá aqui, ó. Vou desenhar o segundo anel aromático. E aí vai, ó. Tá vendo, ó? Desenhei. Alguém vai dizer assim, rapaz, professor, esse naftaleno aí tá todo errado, todo esquisito, né? E aí realmente ele tá todo errado, todo esquisito. Então a gente vai fazer o que com ele? Vamos melhorá-lo, né? Então, primeira coisa que tá faltando aqui no meu naftaleno, tá faltando as ligações duplas, né? Então eu posso, deixa eu só olhar aqui no slide, ó. Então eu posso selecionar, eu posso clicar aqui nas ligações, ó, tá vendo? Na hora que eu dou um clique, ele vai virar dupla, ó. Clica, virou uma dupla, tá? Então eu vou, clico aqui, ó, virou outra dupla. Clico aqui, ó, virou outra dupla. Beleza? Então, ele já tá melhor, o meu naftaleno. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Clico aqui, ó, virou uma dupla, clico aqui, virou outra dupla. Então, meu naftaleno tá aí, bonito, tá? Tá desenhado, tá? Aí vocês vão de novo dizer assim, rapaz, professor, esse naftaleno aí tá muito torto, tá muito errado. Então, a nossa missão vai ser o quê? Vai ser melhorar o nosso naftaleno. Se eu quiser melhorar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pedir para otimizar. O que é otimizar? É a gente tentar rearranjar essa estrutura para ela ficar da melhor forma possível. Ou seja, é eu alinhar as ligações da melhor maneira possível. Só que para eu poder fazer isso, gente, que é esse botão aqui, ó, 3D otimização, tá aqui onde eu estou mostrando para vocês lá no curso, lá no mouse, ó, tá vendo? 3D otimização. Então é só eu apertar esse botão que ele vai otimizar. Só que antes de fazer isso, eu preciso o quê? Selecionar. Porque eu só vou formatar a minha molécula depois que ela estiver selecionada. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo lá onde está o cursor? Aqui, ó. Certo? Então, eu vou, clico. Agora, eu venho aqui, ó. Seleciono tudo. Tá bonitinho, selecionado. Aí, agora, eu venho aqui nesse botão aqui, ó. Tá? Onde está 3D otimização. Então, é só clicar, ó. Cliquei. Na hora que eu cliquei, ó, percebe que ele demorou um pouquinho e já melhorou. Então eu clico aqui fora, ó, olha a mistura do naftaleno bonita. Estão vendo? Tá? Então ela tá super alinhada. Aí digamos que eu queira remover os hidrogênios. Então você vem aqui nas ferramentas on to e quero remover hidrogênios explícitos, tá? Então removi. Então tá aí o meu naftaleno, ó, todo alinhado. Então percebe, ó, eu saí daquela estrutura feia, horrível, e aí cheguei aqui na minha estrutura do naftaleno super alinhada, bem bonita, tá? Percebe, gente, aqui embaixo, ó, que ele mostra pra gente, aqui embaixo, aqui, ó, onde tá o mouse aqui agora, ó. Deixa eu mexer o mouse aqui embaixo, ó. Ele mostra pra vocês aí, ó,
a fórmula molecular, C10H8, e mostra aqui, ó, FW, o peso molecular também, tá? Ele mostra aqui pra gente o peso molecular, tá? O peso fórmula, digamos assim, o peso da minha fórmula molecular, que na verdade é a massa molecular mesmo, tá? Então ele mostra pra gente, beleza? Então, depois vocês vão fazer esse teste aí na casa de vocês aí com o nosso glorioso Kenscash. Então era isso que eu ia pedir para vocês fazerem, ó. Então, o que eu acabei de fazer foi isso, ó. Selecionei lá o carbono, né? Desenhei a estrutura do carbono no lápis mesmo, e aí virou uma estrutura torta do naftaleno aqui, ó. Depois vocês vão perceber que não era necessário o meu naftaleno estar alinhado perfeitamente. Para me alinhar ele, eu fiz o quê? Eu selecionei a molécula e cliquei no botão 3D, né? Depois que eu cliquei no botão 3D, aí ele desenhou essa estrutura de naftaleno aqui já toda alinhada, toda bonita, né? Então foi esses passos que eu fiz. E eu vou pedir para vocês fazerem isso em casa também. Vai ser a primeira tarefa de vocês aí, tá? E aí, de novo, aqui no próprio slide, ele vai estar mostrando para vocês onde é que vocês removem os hidrogênios, ó, tá? Então, aqui nessa aba, tá? E aí, vão clicar em remover hidrogênios explícitos, beleza? Tá? Outra questão também, ó, para facilitar a vida de vocês, lá nessa aba dos hidrogênios, vai aparecer também, quando vocês clicarem aqui nessa aba Tools, vocês vão ver que em auto numeração. Na hora que vocês clicarem nisso daqui, ele vai aparecer numeração aqui no meu naftaleno, tá? Ele vai aparecer numeração. Né? Muitas vezes vocês lá que estudam lá em Química Orgânica 1, a nomenclatura dos compostos orgânicos, né? E a nomenclatura, ela depende da numeração, né, de cada átomo de carbono na minha cadeia. Então aqui, gente, de acordo com as próprias regras da química orgânica, ele já vai gerar automaticamente as numerações. Então, tipo, a pessoa que está cursando química orgânica 1, se ele tiver com esse programa aqui, ele resolve muita coisa de nomenclatura, por exemplo, e de estrutura também, né? Então ele desenha as estruturas. Aí, digamos que eu passe uma tarefa para vocês e fale assim, adicione um grupo metil, que é o nosso glorioso CH3, né? Adicione ele no carbono 5. Alguém vai dizer assim, professor, onde é que está o carbono 5 no naftaleno? Então é só vocês numerar o naftaleno e vão achar aqui o carbono 5, ó, tá? Então bastava numerar o naftaleno e iam achar o carbono 5. Depois era só adicionar um grupo metil nesse carbono 5, tá lá, ó. Então é só adicionar, tá? Então seria uma coisa bem simples de fazer com o nosso famoso Kenscash, tá? Percebe, gente, ó, outra coisa que eu quero que vocês fiquem muito atentos. Esse radical aqui, essa ramificação, o CH3, ele foi adicionado ao carbono 5. Mas percebe que agora ele virou carbono 1, tá? Só que esse carbono, ele continua sendo 5. Só que ele mudou de número por conta da ramificação. E aí ele vira um carbono que tem a maior prioridade. Ele vira carbono 1, tá? Então, pela questão de prioridade, ele muda a numeração, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Depois que eu desenhei a estrutura, bastava, e quero desenhar um nome, gerar o nome, vocês iam lá no botão 21, que eu mostrei para vocês, que é esse botão aqui, ó, dessa abazinha. Na hora que vocês clicassem lá, ele ia gerar para vocês aqui o nome em inglês, tá? E aí vocês iam ter que adaptar. Ia ser tipo 1-metil-naftaleno, né? Se vocês quisessem adaptar para português, beleza? Então é interessante que vocês treinem isso daí, tá? Então eu vou estar passando para vocês todos os slides aí, para vocês fazerem esses testes aí, tá? E aí depois, ó, gente, também, para vocês fazerem alguns cálculos, tá? Os cálculos, eles são aqui, ó. Deixa eu só mostrar lá no programa, que aí já vai estar no slide, vocês já vão ver, só que eu vou voltar lá para o programa para vocês verem, ó. Então aqui está o meu naftaleno, ó. Então vou lá na minha aba, de novo, aqui em cima, ó, de ferramentas, tá? Eu clico aqui em ferramentas. Aí eu vou lá embaixo em cálculo, tá? Percebe aqui, gente, ó, que ele calcula um monte de coisa, ó, um monte de coisa. E aí, digamos que eu quero, por exemplo, a fórmula molecular. Aí eu clico, ó, aí já gerou aqui na janela, ó, fórmula molecular. Eu posso, tipo, copiar para o editor. Então ele já apareceu aqui na própria área de trabalho. Aí, digamos, eu vou de novo aqui em ferramentas, aí eu vou lá embaixo em calcular, queira o peso, a massa molecular. Então ele já gerou a massa molecular. Aí clique aqui, ó, copiar para o editor. Então, ele já copiou para o editor a minha massa molecular. Aí depois vocês verem aí, tem algum jeito de arrastar, você seleciona e pode arrastar nas setas, então já gerou aqui o meu peso molecular. Eu consigo também depois editar esses nomes aqui, tá? Deixar ele em português. Então, de novo, vocês vêm nas ferramentas aqui, por exemplo, ó, e pede para calcular a composição. Calcular a composição. E ele gera, tá?
primeiro a gente vai ter que gerar o nome da estrutura para poder gerar a composição, tá? E aqui embaixo ele também calcula um monte de coisa, ó, densidade, volume molar, mede também índice de refração, um monte de coisa, certo? Então, é óbvio que ele não vai calcular aqui para a gente, porque ele pediu para mim desenhar logo o nome, para mim gerar o nome, tá? Da estrutura, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, tá? Então, no slide aqui, ele vai estar mostrando para vocês aquilo que eu acabei de fazer, né? Cálculo da massa molecular, certo? Vai estar mostrando também aqui embaixo o cálculo do peso molecular, né? Tudo lá na aba ferramentas. E, por último, vai estar mostrando a questão da composição, né? Que é a composição percentual, né? De cada elemento dentro da minha fórmula, tá? Então, ele faz isso aí. E aí, aqui embaixo, como eu falei para vocês copiam, cliquem em copy para o editor, que ele vai copiar as informações aí lá para nossa área de trabalho, tá? Nossa área de trabalho aqui do programa. Então, o recado que eu deixo para vocês, gente, é esse, tá? O recado que eu deixo para vocês é esse, que vocês peguem, tá? Peguem o programa, tá? Tentem mexer mesmo, tá? Apertando cada botão e vendo o que acontece. Geralmente a gente aprende assim, não tem jeito. Então, vocês vão desenhar a estrutura, vão ficar apertando os botões e vão ver o que vai acontecer, tá? Por exemplo, ó, tá, desenhou aqui, eu pedi para gerar o nome, gerou o nome naftaleno. Agora eu quero vir aqui em cálculo ó, e quero, por exemplo, gerar a composição. Pronto, agora ele já gerou a composição. Por quê? Porque eu já tenho o nome, né? Eu gerei o nome, como eu disse para vocês, e aí ele já gera a composição. Deixa eu ver se ele calcula, por exemplo, o índice de refração, que é uma coisa meio diferente. Deixa eu ver se ele vai conseguir calcular para a gente. Índice de refração, tá aqui, ó. Não, ele não desenhou. Então, possivelmente, seja alguma questão de limitação por conta da função de ser o programa free. Tá? Mas pelo menos as funções básicas aí, ele consegue desenhar para a gente. Então, com esse programa, aí alguém vai falar assim, professor, o que tem a ver esse programa com a nossa disciplina? Tem tudo a ver, né? Que vocês conseguem ter esse programa como uma ferramenta bastante útil do ponto de vista didático, né? Para desenhar a estrutura e, através da estrutura, vocês obterem informações, desde o nome, massa molecular, peso molecular, desenhar reações, mostrar os mecanismos, mostrar a composição, fazer um monte de cálculo de outras propriedades, beleza? Então, ele é um programa muito rico do ponto de vista didático aqui para a gente da química. Então, no começo, eu falei para vocês que ele era como se fosse um Word da química, né? Onde a gente consegue fazer um monte de coisa. O que faltou falar também, gente, aqui, ó, quando vocês vêm aqui, na verdade eu já falei superficialmente, né? Vocês vêm aqui nesse lado esquerdo, né? Lado direito, clique aqui nessa abazinha, ó, tabela de radicais. E aqui ele mostra pra gente um monte, ó, classe de aminoácidos, mostra os ciclos, ó, da química orgânica, quadrado, mostra o ciclo pentadieno, mostra o próprio benzeno, mostra um ciclo aí saturado. Tem muita coisa aqui, gente. Ó, vocês vão poder testar e vão poder explorar muita coisa que tem aqui nesses arquivos pré-prontos aqui, ó, tá? Quando vocês estiverem desenhando lá a função carboxil da vida, os ácidos carboxílicos da vida, vocês vão vir para cá, tá? Então tem muita coisa para vocês abordarem, para vocês trabalharem, tá? Então, gente, deixa eu perguntar, deu para ter pelo menos uma ideia superficial, gente? Vocês conseguiram entender de maneira superficial aí? Porque, como eu falei, vocês vão aprender mesmo quando vocês estiverem mexendo. Mas deu para pegar alguma coisa aí, gente? Me avisem aí. Tá, beleza, gente. Então, eu tô encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Vou estar postando daqui a pouco a gravação para quem não assistiu e vou estar postando também a lista, a nossa atividade aí, atividade 03, eu acho, tá? Que vai ser abordando, que vai ser utilizando aqui o Kenscast. Então, para quem não instalou ainda, não baixou, por favor, façam isso imediatamente. Beleza, gente? Então, eu estou encerrando aqui a aula de hoje, desejando para vocês boa tarde, tá? Um bom resto de semana aí para todos vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aí para ajudar vocês. Beleza, gente? Até mais.